A capela mortuária cheirava a lírios e a mágoa. Eu estava sentada na primeira fila, com as mãos cruzadas sobre o meu vestido preto que ainda exalava um leve cheiro de naftalina, encarando o caixão que abrigava meu marido de 37 anos. Geraldo parecia em paz, finalmente livre da dor que o consumira nos últimos meses. Mas eu não estava pronta para deixá-lo partir. Como poderia estar? Ele era o meu mundo inteiro, meu alicerce, minha razão de levantar todo dia. Ricardo estava ao meu lado, meu único filho, alto e imponente em seu caro terno grafite. Aos 42 anos, ele herdara o queixo marcante do pai e a teimosia da mãe. Embora ultimamente eu me perguntasse se ele havia herdado algo de bom de qualquer um de nós. A esposa dele, Sandra, pairava por perto em seu preto de grife, suas unhas perfeitamente feitas, enroladas em um lencinho que ela sequer havia usado. As filhas gêmeas deles, minhas netinhas, sentavam-se quietas na segunda fila, com os celulares escondidos atrás dos livretos de oração. Mãe, a gente precisa conversar depois do culto, Ricardo sussurrou, inclinando-se com aquele tom cauteloso que ele usava para discutir assuntos de negócios. Não era conforto, não era luto, eram negócios. Eu balancei a cabeça distraidamente, observando os vizinhos e amigos desfilarem em frente ao caixão de Geraldo, cada um oferecendo suas orações sussurradas e toques gentis na madeira lustrosa. Dona Neide, da casa ao lado, apertou meu ombro e murmurou algo sobre Geraldo estar em um lugar melhor. Roberto, o carteiro, tirou o boné e ficou em silêncio por um longo momento. Essas pessoas tinham amado Geraldo. Amado de verdade, não porque eram obrigadas, mas porque ele conquistara o afeto delas com 30 anos de ferramentas emprestadas e favores de vizinhança. Mas foi a conversa que ouvi que mudou tudo. Ricardo havia se afastado para falar com o agente funerário, e ouvi a voz de Sandra, cristalina, apesar de sua tentativa de sussurrar. Quanto tempo você acha que ela vai querer ficar naquele casarão sozinha? É muita coisa para alguém na idade dela. Não muito, eu espero, veio a resposta de Ricardo, e a frieza nela fez meu sangue gelar. O valor do imóvel subiu bastante. Este é o momento perfeito para vender. E quanto à sua mãe? Para onde ela vai? Existem residenciais sênior bacanas. Ela se acostuma. É mais forte do que parece. As palavras me atingiram como golpes físicos. Residencial sênior. Ela se acostuma. Eles estavam discutindo meu futuro, minha vida, como se eu fosse uma decisão de negócios a ser resolvida de forma eficiente. Sentei ali, cercada pelas flores que Geraldo amava, ouvindo meu filho planejar o meu deslocamento com a indiferença casual de alguém discutindo planos de fim de semana. Mantive os olhos fixos, o rosto composto na máscara de luto digno que as mulheres da minha geração aprenderam a usar quando o mundo tentava nos quebrar. Mas, por dentro, algo se moveu. Uma clareza que eu não sentia desde o diagnóstico de Geraldo começou a emergir da névoa do luto. O culto continuou ao meu redor. Orações, hinos e as palavras gentis do pastor sobre a vida de Geraldo. Mas eu já não estava realmente presente. Em vez disso, eu estava lembrando. Lembrei-me de como eu limpei os joelhos ralados de Ricardo e passei noites em claro quando ele tinha febre. De como trabalhei em 2 empregos para ajudar a pagar a faculdade dele, passando roupa na Santa Casa depois do meu turno na lanchonete. De como Geraldo e eu fomos fiadores do seu primeiro apartamento, do seu primeiro carro, e até ajudamos com o sinal da casa que ele e Sandra chamam de lar agora. Lembrei-me das manhãs de Natal, quando ele descia correndo as escadas, os olhos brilhando de admiração, chamando: "Mamãe, mamãe, venha ver!" Lembrei-me de ensiná-lo a andar de bicicleta em nosso quintal, segurando o banco até que ele encontrasse o equilíbrio. Lembrei-me do seu primeiro coração partido, aos 16 anos, de como ele chorou em meus braços enquanto eu lhe acariciava o cabelo e prometia que um dia ele encontraria o amor de verdade. Quando foi que aquele garotinho se tornou este estranho que falava de mim como um fardo a ser gerenciado? Quando foi que a minha presença no lar que Geraldo e eu construímos juntos se tornou um inconveniente a ser resolvido? O pastor estava dizendo algo sobre o conforto da família em tempos de perda, e eu quase ri da amarga ironia. Conforto. De um filho que já estava calculando os lucros imobiliários que viriam da morte do pai e do exílio da mãe. Após o sepultamento,
Quando o último punhado de terra havia sido jogado e os enlutados dispersados para seus carros, Ricardo se aproximou de mim com Sandra ao seu lado. As meninas tinham ido na frente para o salão da igreja, ansiosas para escapar da atmosfera pesada do cemitério. Mãe, Sandra e eu estivemos conversando. Ele começou, usando aquele tom cauteloso e comedido novamente. Achamos que talvez seja a hora de considerar algumas mudanças. A casa é realmente muito grande só para você, e os custos de manutenção... Eu olhei para ele, olhei de verdade, e vi um estranho vestindo o rosto do meu filho. O garotinho que costumava montar forte de cobertas na nossa sala de estar havia sido substituído por um homem que via o luto da mãe como uma oportunidade de ganho financeiro. Ricardo, eu disse calmamente, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Hoje nós enterramos o seu pai. Hoje não é o dia para esta conversa. Algo vacilou nos olhos dele. Surpresa, talvez, por eu ter me manifestado. Por meses, eu fui a esposa em luto silencioso, deixando outros tomarem decisões sobre os cuidados de Geraldo, aceitando ajuda e simpatia com gratidão passiva. Eles haviam se acostumado com minha complacência. Claro, mãe, falamos mais tarde, mas precisamos ser práticos sobre essas coisas. Práticos. Como se amor, lealdade e 37 anos construindo uma vida juntos pudessem ser reduzidos a considerações práticas. Como se o lar onde eu o havia criado, onde o pai dele havia dado seu último suspiro, onde cada canto guardava memórias que eles jamais poderiam entender, fosse apenas mais um ativo a ser liquidado. Se você está gostando desta história sobre encontrar força em momentos inesperados, por favor, inscreva-se. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui que entendem que, às vezes, as lições mais difíceis da vida vêm disfarçadas de momentos comuns. E me diga, de qual cidade você está assistindo? Adoraria saber onde esta história está chegando. Naquela noite, sozinha no casarão que Ricardo estava tão ansioso para vender, sentei-me na poltrona de Geraldo, o velho e surrado sofá reclinável que ele se recusava a trocar. Apesar das minhas sugestões gentis sobre modernizar nossa mobília, o couro estava gasto e macio onde suas mãos haviam repousado, e ainda cheirava levemente ao seu perfume pós-barba e às balinhas de menta que ele sempre guardava no bolso. O silêncio agora parecia diferente. Não a calma pacífica de um lar aconchegando-se para a noite, mas o eco vazio de uma vida interrompida. Cada som familiar, a geladeira zunindo, o velho sobrado se ajeitando, o latido distante do cachorro do vizinho, parecia amplificado na ausência da presença de Geraldo. Mas pela primeira vez em meses, eu não estava chorando. Em vez disso, eu estava pensando, planejando, lembrando-me de quem eu costumava ser antes que o luto me reduzisse a uma sombra de mim mesma. Eu fui forte uma vez, independente. Criei um filho, administrei uma casa e trabalhei em empregos que exigiam fibra e determinação. Em algum momento, eu havia esquecido essa força. Mas a dispensa casual de Ricardo sobre a minha vida, a presunção de que eu simplesmente cumpriria seus planos para o meu futuro, havia despertado algo que eu pensei ter perdido para sempre. Procurei pelo álbum de fotos que estava na mesinha lateral, cheio de fotos da vida que Geraldo e eu havíamos construído juntos. Nosso dia de casamento, jovens e cheios de esperança, e totalmente convencidos de que o amor seria suficiente para nos levar adiante. Ricardo bebê, depois criança, depois um aluno da primeira série Banguela, segurando orgulhosamente seu boletim. Mas, enquanto eu folheava as páginas, comecei a notar algo que nunca havia visto antes. Em cada foto de família da última década, Ricardo estava ligeiramente afastado, seu sorriso perfeito, mas de alguma forma desconectado. Em cada reunião de feriado, ele checava o celular mais do que se engajava na conversa. Em cada foto de grupo, sua atenção parecia focada em algo além do quadro. Quando foi que deixei de ser sua mãe e me tornei apenas uma obrigação a ser gerenciada? Quando foi que a casa que guardava todas as nossas memórias de família se tornou apenas um imóvel para ele? Mas então, eu vi outra coisa nessas fotos. Eu mesma. Mesmo em fotos recentes, mesmo durante a doença de Geraldo, havia algo em meus olhos que eu havia esquecido que estava ali. Uma faísca da mulher que eu tinha sido antes que a vida me ensinasse a ser pequena,
complacente e grata por qualquer atenção que minha família decidisse me dar. Aquela mulher jamais permitiria que alguém, nem mesmo o filho, planejasse seu futuro sem seu consentimento. Aquela mulher havia lutado por tudo o que já havia conquistado, enfrentado proprietários, patrões e qualquer um que tentasse diminuir o seu valor. Talvez fosse hora de me lembrar de quem ela era. Amanhã, eu começaria a recuperar a minha vida. Esta noite, eu lamentaria meu marido e celebraria os 37 anos que compartilhamos. Mas eu não permitiria, jamais permitiria novamente, que alguém me tratasse como se eu fosse invisível. A velha Helena ainda estava lá em algum lugar, e ela estava prestes a lembrar a todos exatamente o que eles haviam esquecido sobre ela. A ligação veio 3 dias após o funeral, durante as horas tranquilas em que o luto era mais pesado. Eu estava organizando os pertences de Geraldo, uma tarefa que eu vinha adiando, mas que de repente parecia urgente. O armário dele ainda cheirava a ele, e cada camisa que eu dobrava parecia uma despedida de novo. Mãe! A voz de Ricardo veio pelo telefone com aquele tom cauteloso novamente, o que significava que ele estava prestes a dar uma notícia que ele achava que eu não gostaria. Sandra e eu estivemos analisando algumas opções para você. Há um lindo condomínio para idosos a uns 20 minutos de nós. Residencial Recanto das Palmeiras. Eles têm atividades, planos de refeição, até serviço de transporte para compras. Segurei um dos suéteres de Geraldo contra o peito. O azul que eu havia comprado no último Natal, ainda com a etiqueta porque ele estava fraco demais para usá-lo. Ricardo, eu não estou pronta para discutir isso. Eu sei que é difícil, mãe, mas não podemos esperar muito. O mercado imobiliário está muito forte agora, e imóveis no seu bairro estão saindo rápido. A corretora acha que poderíamos listar na próxima semana e ter ofertas em dias. A corretora acha que nós poderíamos listar, como se minha casa já fosse propriedade dele para dispor. Como se eu fosse apenas mais um item na lista de afazeres dele, espremida entre buscar a roupa na lavanderia e marcar uma consulta no dentista. Eu nem decidi se quero vender, eu disse, minha voz mais cortante do que eu pretendia. O silêncio do outro lado se estendeu desconfortavelmente antes que Ricardo falasse novamente, e desta vez, o tom dele carregava uma pitada de impaciência. Mãe, seja realista. Você não consegue manter um casarão de 4 quartos sozinha. A jardinagem, só isso. E se algo acontecer? E se você cair ou tiver uma emergência médica? Lá estava, a condescendência gentil embrulhada em preocupação. A suposição de que aos 72 anos, eu era automaticamente incapaz de tomar decisões sobre a minha própria vida. A implicação de que a independência era um luxo que eu não podia mais pagar. Seu pai conseguiu morar aqui muito bem até a última semana, eu disse calmamente. Pai era diferente, e ele tinha você cuidando dele. As palavras doeram mais do que ele provavelmente pretendia. Sim, eu havia cuidado de Geraldo. Por 18 meses, eu gerenciei seus medicamentos. Ajudei-o na fisioterapia. Aprendi a operar equipamentos médicos que nunca tinha visto antes. Eu dormia em uma poltrona ao lado de sua cama de hospital por 3 semanas quando a pneumonia quase o levou. Eu briguei com planos de saúde e defendi com médicos e de alguma forma encontrei forças para ser sua incentivadora quando ele queria desistir. Mas aparentemente, na mente de Ricardo, cuidar de alguém me tornava fraca, e não forte. Amar alguém profundamente de alguma forma me desqualificava para viver de forma independente. Eu preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Claro, mas mãe, não demore muito. Essas oportunidades não duram para sempre. Depois que ele desligou, sentei-me na poltrona de Geraldo e tentei entender quando meu filho se tornou alguém que falava comigo como se eu fosse uma transação comercial. Quando foi que meus sentimentos se tornaram obstáculos a serem superados, em vez de considerações a serem respeitadas? A resposta veio na manhã seguinte, quando Sandra chegou sem avisar, entrando com a chave extra que eu havia dado a eles anos atrás para emergências. Ela entrou pela minha porta da frente como se fosse a dona do lugar, carregando uma prancheta e ostentando o sorriso brilhante e agressivo que usava quando queria algo. Helena, espero que você não se importe. Eu trouxe alguém para dar uma olhada na casa. Esta é Janaína Antunes, da imobiliária Prime. Ela é especialista em imóveis de espólio. Atrás de Sandra estava uma mulher na faixa dos 40, vestida em um terno de corte impecável,
e já avaliando minha sala de estar com os olhos calculistas de quem está avaliando o inventário. Ela se moveu pela minha casa como um tubarão, notando detalhes arquitetônicos e espaço de armazenamento enquanto eu estava ali no meu roupão, sentindo-me uma intrusa na minha própria vida. Piso de madeira lindo, Janaína murmurou, fazendo anotações em seu tablet. Molduras originais no teto. Esses detalhes de época são muito populares entre famílias jovens agora. Famílias jovens. Pessoas que pintariam por cima da régua de crescimento que Geraldo tinha riscado no batente da porta da cozinha, marcando a altura de Ricardo dos 5 aos 15 anos. Pessoas que arrancariam o jardim onde eu havia plantado rosas a cada aniversário de casamento, onde Geraldo me havia pedido em casamento 40 anos atrás, em uma noite de primavera que cheirava a possibilidade. A localização é perfeita. Sandra interveio, seguindo Janaína pela minha cozinha como uma guia turística. Perto de boas escolas, conveniente para compras. Imóveis neste bairro estão vendendo em dias. Eu as observei discutir minha vida com o entusiasmo desinteressado de pessoas planejando férias. Janaína media janelas e contava quartos enquanto Sandra apontava características que nunca havia notado quando estava realmente visitando como família. A cozinha onde eu havia ensinado Ricardo a fazer panquecas se tornou excelente espaço de bancada para preparo de refeições. A sala de estar onde Geraldo e eu havíamos dançado a nossa música de casamento a cada aniversário se tornou conceito aberto, ótimo para receber. E quanto à vendedora? Janaína perguntou, olhando em minha direção como se eu fosse parte da mobília. Ela planeja se mudar localmente? Estamos olhando condomínios para idosos, Sandra respondeu antes que eu pudesse falar. Algo com serviços completos, sabe? É realmente a melhor opção na idade dela. Na idade dela. Como se minha idade fosse uma condição médica que exigia gestão institucional. Como se 72 anos significasse incompetência automática, em vez de 72 anos de sabedoria e experiência acumuladas. Mãe, o que você acha? Sandra perguntou, finalmente reconhecendo minha presença com aquele sorriso brilhante que nunca chegava aos olhos. Janaína não é maravilhosa? Ela poderia colocar a casa no mercado até sexta-feira. Olhei para aquelas duas mulheres que estavam reorganizando minha vida sem a minha permissão, que falavam sobre mim na terceira pessoa enquanto eu estava ali, que presumiam minha complacência porque... Por quê? Porque eu havia ficado quieta durante a doença de Geraldo? Por que eu precisei de ajuda durante os piores meses da minha vida? Eu disse cuidadosamente, que não estou pronta para tomar nenhuma decisão agora. A expressão de Janaína mudou para a simpatia ensaiada que os corretores de imóveis usavam com clientes difíceis. Claro, dona Helena. O luto pode fazer com que até decisões simples pareçam esmagadoras. Mas de uma perspectiva financeira, esperar muito tempo pode ser custoso. As condições do mercado mudam, e os imóveis no seu bairro estão particularmente aquecidos agora. Eu entendo que vocês estão tentando ajudar, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Mas esta é a minha casa. Eu decidirei quando, ou se, estou pronta para vendê-la. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. O sorriso de Sandra tornou-se frágil, e Janaína recolheu seus materiais com os movimentos eficientes de alguém acostumado a lidar com clientes irrazoáveis. Claro, dona Helena, Janaína disse, estendendo seu cartão de visitas com um floreio. Quando você estiver pronta para ser prática sobre sua situação, eu estarei aqui para ajudar. Prática. Aquela palavra novamente, empunhada como uma arma contra qualquer pessoa que ousasse considerar emoção ou apego ao tomar decisões de vida. Depois que elas saíram, eu caminhei pela minha casa, vendo-a com novos olhos. Cada cômodo guardava memórias que elas queriam que eu abandonasse. Cada canto continha pedaços de uma vida que elas consideravam sem valor. A mesa da cozinha onde Ricardo fazia a lição de casa enquanto eu preparava o jantar. A varanda dos fundos onde Geraldo e eu havíamos tomado café da manhã por 37 anos. O quarto onde eu segurei sua mão durante sua última noite. Esses não eram apenas detalhes arquitetônicos a serem catalogados e vendidos. Eram o fundamento físico de cada momento significativo que eu havia vivido como adulta.
Mas, para Ricardo e Sandra, eram apenas obstáculos impedindo-os de acessar qualquer herança que eles se sentissem no direito de reivindicar. Naquela tarde, Ricardo ligou novamente. Sandra disse que você parecia chateada com a corretora. Ele começou, seu tom sugerindo que eu havia sido irracional. Mãe, nós só estamos tentando ajudar. Essa transição vai acontecer eventualmente. Não seria melhor planejá-la adequadamente, em vez de esperar até ser forçada a tomar decisões apressadas? Forçada por quem? Eu perguntei. Pelas circunstâncias, pela realidade. Mãe, você tem 72 anos. Você não pode morar sozinha naquele casarão para sempre. Lá estava aquela idade novamente, jogada em mim como prova da minha incompetência. Como se fazer 72 anos tivesse apagado automaticamente a mulher que o havia criado, que havia administrado uma casa, que havia gerenciado um orçamento familiar e navegado pelos desafios da vida por décadas. Seu pai tinha 75 quando morreu. Eu disse calmamente. Se ele tivesse vivido, você estaria tendo esta conversa com ele? A pausa me disse tudo o que eu precisava saber. É diferente, Ricardo disse finalmente. Pai entendia de finanças, manutenção da casa, assuntos de negócios. E lá estava. A presunção de que eu não tinha sido nada mais do que dependente de Geraldo, que a morte dele havia me deixado indefesa e não experiente. O apagamento de cada habilidade que eu havia desenvolvido, de cada crise que eu havia lidado, de cada força que eu havia demonstrado durante nossa vida juntos. Naquela noite, sentei-me no meu jardim entre as roseiras que Geraldo e eu havíamos plantado juntos, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. As flores estavam desabrochando, apesar da minha negligência nos últimos meses, suas pétalas macias e perfumadas no ar que esfriava. Pensei na mulher que eu havia sido antes que a doença de Geraldo consumisse nossas vidas. A mulher que havia gerenciado as finanças domésticas porque, na verdade, ela era melhor com números do que ele. A mulher que havia negociado com empreiteiros e lidado com sinistros de seguro e organizado comitês de bairro. A mulher que sabia o que queria e confiava no seu próprio julgamento. Em algum momento, eu deixei o luto e a exaustão me convencerem de que eu precisava ser gerenciada. Deixei que as presunções de outras pessoas sobre minhas capacidades se tornassem minha própria autossabotagem. Eu havia esquecido que amar e cuidar eram sinais de força, não de fraqueza. Mas eu estava começando a me lembrar. E com essa memória veio algo que eu não sentia há meses. Raiva. Não aquele tipo quente e explosivo que se apaga rapidamente, mas a chama fria e constante que sustenta a mudança de longo prazo. Meu filho queria me tratar como um problema a ser resolvido. A esposa dele queria catalogar minha vida como um inventário a ser liquidado. Eles viam minha idade como desqualificação e meu luto como incompetência. Eles haviam esquecido quem criou o homem que Ricardo se tornou. Eles haviam esquecido quem construiu a vida que eles estavam tão ansiosos para desmantelar. Mas eu não havia esquecido. E eu estava prestes a lembrá-los. Decidi tentar ser mais solícita. Talvez eu tivesse estado muito retraída desde a morte de Geraldo, muito focada no meu próprio luto para notar que Ricardo e Sandra estavam genuinamente preocupados comigo. Talvez a insistência deles viesse do amor, por mais equivocada que fosse. Então fiz um esforço para mostrar a eles que eu ainda era capaz, ainda a mãe e a avó com quem eles podiam contar. A oportunidade surgiu quando Sandra ligou sobre a festa de aniversário das gêmeas. Alice e Sofia estavam completando 16 anos, um marco que merecia celebração. E Sandra parecia esgotada tentando coordenar tudo enquanto gerenciava sua carreira imobiliária. Eu poderia ajudar, eu ofereci, surpreendendo-a com meu entusiasmo. Eu planejei o 16º aniversário de Ricardo, lembra? A festa no quintal com o churrasco? Todos disseram que foi perfeito. Ah, mãe! A risada de Sandra carregava uma nota que eu não conseguia identificar bem. Isso foi há tanto tempo. As coisas são diferentes agora. Essas meninas têm expectativas específicas. Tudo tem que ser digno de Instagram, sabe? Mas ela concordou em me deixar contribuir, embora com limitações cuidadosas. Eu poderia fazer meu famoso bolo de chocolate, aquele que Ricardo havia pedido todos os anos até fazer 20. Eu poderia ajudar com a montagem, contanto que seguisse as instruções detalhadas de Sandra. Eu poderia cumprimentar os convidados, mas apenas os amigos da família, não os adolescentes que poderiam achar minha presença estranha.
Eu me lancei nos preparativos com uma energia que eu não sentia há meses. Passei 2 dias aperfeiçoando a receita do bolo, ajustando os níveis de chocolate e testando diferentes técnicas de cobertura. Encontrei os álbuns de fotos antigos e criei uma exposição mostrando Alice e Sofia ao longo dos anos. Primeiros passos, dentes perdidos, manhãs de Natal, férias em família. Cada foto contava a história de garotinhas que costumavam correr para a casa da vovó todo fim de semana, que me ajudavam a fazer biscoitos, plantar flores e alimentar os pássaros no meu quintal. Na manhã da festa, cheguei cedo para ajudar a montar, carregando minha contribuição cuidadosamente na boa boleira que eu havia guardado para ocasiões especiais. Sandra já estava em modo de organização total, dirigindo uma equipe de buffet que transformou o quintal dela em algo digno de uma revista. "Mãe, você chegou!" Ela gritou, correndo com a prancheta. "Momento perfeito. Você poderia apenas colocar este bolo na cozinha? A mesa de doces será montada pelos profissionais." Eu observei enquanto garçons uniformizados arranjavam confeitos elaborados que pareciam mais instalações de arte do que guloseimas de aniversário. Meu bolo de chocolate, com sua cobertura caseira e decoração cuidadosa, parecia subitamente provinciano ao lado das torres sofisticadas de macarons e cupcakes artesanais. "Onde você gostaria que eu colocasse a exposição de fotos?" perguntei, segurando a coleção cuidadosamente arranjada de memórias de família. Sandra olhou para ela com a mesma expressão que daria a um móvel ultrapassado. "Ah, que fofo, mãe! Mas estamos buscando uma estética mais moderna. A decoradora tem tudo sob controle." A decoradora. Uma jovem na casa dos 20 anos que nunca havia conhecido minhas netas, mas de alguma forma sabia melhor do que a avó delas o que tornaria a celebração significativa. "Talvez eu pudesse ajudar a servir?" eu sugeri, tentando encontrar uma maneira de ser útil. "Ou cumprimentar os convidados." "Na verdade," Sandra disse, consultando a prancheta, "seria muito útil se você pudesse apenas socializar discretamente. Talvez sentar com os outros avós? Ricardo está montando uma área de estar separada para os convidados mais velhos. Os outros avós. Como se meus 72 anos me agrupassem automaticamente com pessoas que eu nunca havia conhecido. Como se a idade fosse nosso único laço comum. Como se eu não pudesse ter nada a oferecer à celebração além da minha obrigação de comparecer e ficar fora do caminho. Quando Alice e Sofia chegaram, jovens lindas que se pareciam muito com o pai na idade delas, eu me aproximei com os presentes que havia escolhido cuidadosamente. Livros de autores que eu havia amado na idade delas, junto com bilhetes escritos à mão compartilhando minhas passagens favoritas e explicando por que eu pensei que elas apreciariam essas histórias. "Feliz aniversário, meninas!" eu disse, estendendo os pacotes embrulhados. "Eu me lembro quando vocês nasceram, como eram pequenininhas, como vocês costumavam." "Obrigada, vovó," Alice disse rapidamente, pegando os presentes, mas já olhando por cima do meu ombro para as amigas que estavam chegando. "Nós vamos apenas colocar os presentes ali para depois." Eu escrevi um bilhete para cada uma, eu disse, esperando prender a atenção delas por apenas um momento. "Sobre por que escolhi esses livros específicos. Eu pensei que vocês pudessem..." "Que fofo!" Sofia interrompeu. Mas ela já estava se afastando, atraída pela excitação da festa e de amigos da sua idade. "A gente super vai ler depois." Eu observei minhas netas desaparecerem na multidão de adolescentes. Meus presentes cuidadosamente escolhidos relegados a uma pilha que seria aberta mais tarde, provavelmente sem o contexto que eu queria compartilhar. Os livros que haviam moldado minha compreensão do mundo, as histórias que eu esperava que pudessem criar uma ponte entre a geração delas e a minha, provavelmente seriam folheados e esquecidos. Ricardo me encontrou parada sozinha perto da mesa de presentes, parecendo perdida na celebração para a qual eu tinha me esforçado tanto para contribuir. "Ei, mãe, você está bem?" ele perguntou, mas sua atenção já estava dividida, seus olhos examinando a festa em busca de qualquer crise que pudesse precisar da atenção dele. "Eu só queria ser útil," eu disse calmamente. "Eu era boa nisso. Lembra do seu 16º? Você disse que foi a melhor festa em que já tinha estado." "Aquilo era diferente," ele disse. O mesmo tom de desdém que ele vinha usando ultimamente. "Tempos mais simples. Os jovens de hoje querem outras coisas." "Eu sei que as coisas mudam," eu disse. "Mas algumas coisas permanecem as mesmas. O amor permanece o mesmo. A família permanece a mesma."
O celular de Ricardo vibrou, e ele olhou para ele com alívio. Desculpe, mãe. Emergência no trabalho. Apenas aproveite a festa, tá bom? Passei o resto da tarde na área de estar designada para convidados mais velhos, ouvindo estranhos discutirem suas doenças e netos, enquanto minha própria família celebrava sem mim. Da minha poltrona, eu podia ver Sandra dirigindo o fotógrafo profissional, garantindo que cada momento fosse documentado para as redes sociais. Eu observei Ricardo trabalhar a multidão como um político, encantando seus vizinhos e colegas com a mesma confiança suave que ele aplicava em seus negócios. E observei minhas netas, vibrantes e felizes e totalmente alheias ao fato de que a avó delas estava sentada a 6 metros de distância, invisível entre os outros parentes mais velhos que haviam sido educadamente segregados da verdadeira celebração. Quando chegou a hora do bolo, Sandra fez um discurso adorável sobre as conquistas de Alice e Sofia, seus futuros brilhantes, o orgulho que toda a família sentia por essas jovens notáveis. Ela agradeceu ao buffet, à decoradora, até mesmo ao fotógrafo. Mas, de alguma forma, ela esqueceu de mencionar a avó que dirigiu 1 hora para ir e 1 hora para voltar todos os sábados durante 16 anos para fazer parte das vidas delas. Meu bolo de chocolate nunca foi servido. Mais tarde, encontrei-o ainda na boleira na cozinha, intocado enquanto os convidados desfrutavam das sobremesas profissionais que ficavam melhores nas fotografias. A viagem para casa foi silenciosa e dolorosa. Eu havia tentado ser útil e fui relegada à lateral. Eu havia tentado compartilhar a história da família e fui descartada como irrelevante. Eu havia tentado me conectar com minhas netas e fui tratada como uma obrigação que elas tinham que suportar, em vez de uma avó que as amava. Em casa, sentei-me na poltrona de Geraldo e tentei entender o que havia dado errado. Eu fui muito ansiosa? Muito insistente? Muito antiquada na minha abordagem? Ou a minha família simplesmente havia superado a necessidade de mim sem se incomodar em notar? Os álbuns de fotos que eu esperava compartilhar com Alice e Sofia estavam na minha mesa de centro, cheios de evidências de uma avó que havia sido central na infância delas. Fotos de nós fazendo biscoitos, lendo histórias, brincando de se fantasiar com minhas roupas e joias antigas. Imagens de festas de aniversário, onde minhas contribuições haviam sido celebradas, e não dispensadas. Quando foi que me tornei alguém cujo amor era tolerado, em vez de valorizado? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos melancólicos. Por um momento, eu esperei que pudesse ser uma das gêmeas, ligando para agradecer, ou talvez para perguntar sobre aqueles livros que eu havia escolhido para elas. Em vez disso, era Ricardo. Mãe? Sandra me pediu para ligar e agradecer por você ter vindo hoje. As meninas se divertiram muito. Elas gostaram dos presentes? Tenho certeza que sim. Você sabe como são os adolescentes. Tudo se perde na empolgação. Eu queria dizer a ele que adolescentes não eram alguma espécie alienígena que eu não podia entender. Eu fui adolescente uma vez. Eu criei um. Eu assisti Alice e Sofia crescerem de bebês para as jovens que se tornaram, e eu sabia exatamente quem elas eram por baixo da pressão social e da performance de Instagram. Mas Ricardo já estava passando para outras coisas. Escuta, mãe, enquanto estou no telefone com você, Sandra encontrou um ótimo apartamento no residencial Recanto das Palmeiras. Está disponível no próximo mês, e a lista de espera costuma ser bem longa. Poderíamos ir lá neste fim de semana dar uma olhada. Lá estava de novo. A presunção de que minha presença na celebração deles, de alguma forma, me obrigava aos planos deles para o meu futuro. A expectativa de que minha disposição para tentar, para contribuir, para permanecer parte da família, me tornava mais suscetível a ser gerenciada e movida. Eu te disse que não estou pronta para discutir isso. Mas, mãe, você parecia tão perdida hoje. Não seria bom estar perto de pessoas da sua idade? Pessoas que compartilham seus interesses? Pessoas da minha idade. Como se meus 72 anos me desqualificassem de me conectar com qualquer pessoa mais jovem. Como se meu valor fosse determinado inteiramente pela minha certidão de nascimento, em vez do meu coração, mente ou experiência. Meus interesses, eu disse lentamente, incluem minha família, minhas netas. Esta casa que seu pai e eu construímos juntos. Eu sei, mas em termos práticos... Ricardo, eu interrompi, minha voz mais cortante do que eu pretendia.
Eu não sou um problema prático que precisa ser resolvido. Eu sou a sua mãe. O silêncio do outro lado se estendeu desconfortavelmente antes que ele falasse novamente, e desta vez seu tom carregava uma ponta de impaciência. Claro que você é minha mãe. Mas você também é uma mulher de 72 anos morando sozinha em um casarão que é muito grande para ela. E quer você queira admitir ou não, isso está se tornando um problema. Um problema. Depois de 18 anos comparecendo a todos os aniversários, todas as peças de teatro da escola, todas as crises familiares, depois de décadas de amor, sacrifício e apoio, eu havia sido reduzida a um problema que exigia gestão. Naquela noite, eu estava deitada na cama olhando para o teto, revivendo cada comentário desdenhoso, cada redirecionamento educado, cada momento em que minha família havia deixado claro que minha presença era tolerada e não valorizada. Pensei no bolo que não foi servido, nos presentes que passaram despercebidos, na avó que se tornou invisível na festa das próprias netas. Mas, acima de tudo, pensei nas palavras de Ricardo. Você também é uma mulher de 72 anos morando sozinha em um casarão que é muito grande para ela. Ele estava errado sobre tantas coisas, mas ele estava absolutamente certo sobre uma. Eu era, de fato, uma mulher de 72 anos. Uma mulher de 72 anos que havia sido subestimada a vida inteira e que, de alguma forma, havia esquecido que isso sempre a havia tornado perigosa. Eu parei de tentar depois disso. A percepção veio calmamente, como o amanhecer sobre uma paisagem que você pensava conhecer. Não houve um momento dramático de decisão, nenhuma grande declaração de independência. Eu simplesmente acordei uma manhã e entendi que a mulher que passou meses se dobrando em formas cada vez menores para acomodar as expectativas de outras pessoas estava cansada de desaparecer. Ricardo ligou naquela terça-feira, sua voz carregando o tom familiar de alguém riscando um item de sua lista de afazeres. E aí, mãe? Só queria ver como você está. Sandra pensou que talvez você gostaria de vir jantar aqui neste fim de semana. Nada chique, só a família. 6 meses atrás, eu teria saltado com o convite. Eu teria me oferecido para levar algo, perguntado qual era o melhor horário, reorganizado minha semana inteira em torno da perspectiva de passar tempo com minha família. Agora, me peguei dizendo, muito gentil, mas eu tenho outros planos. O silêncio se esticou entre nós, preenchido pela surpresa dele. Na geografia do nosso relacionamento, eu sempre fui a que se adaptava, a flexível, a pessoa cuja agenda se dobrava para a conveniência de todos os outros. Ah, ele disse finalmente. Que tipo de planos? A pergunta me pegou desprevenida. Que tipo de planos uma viúva de 72 anos poderia ter que teriam precedência sobre um jantar de família? Na mente dele, minha vida existia nos espaços entre as necessidades dele, preenchida com nada mais significativo do que compras de supermercado e assistir televisão. Planos pessoais, eu disse, não porque eu estivesse sendo secreta, mas porque percebi que não devia a ele um relato detalhado do meu tempo. Depois que desliguei, sentei-me na minha cozinha, a mesma cozinha onde eu o havia alimentado com café da manhã todas as manhãs por 18 anos, e tentei lembrar como meus próprios planos poderiam ser. Por tanto tempo, meu calendário girou em torno das agendas de outras pessoas, consultas médicas de Geraldo, obrigações familiares de Ricardo, eventos e atividades escolares dos netos. Agora, pela primeira vez em décadas, meu tempo pertencia inteiramente a mim. Comecei pequeno. Preparei meu próprio café da manhã, não o café e a torrada apressados com os quais eu havia sobrevivido durante a doença de Geraldo, mas um café da manhã de verdade. Ovos da feira, frutas frescas, pão que eu tostei exatamente no ponto dourado que eu preferia. Sentei-me à mesa da cozinha e comi devagar, observando a luz da manhã se mover pelo meu jardim, ouvindo os pássaros que Geraldo havia alimentado religiosamente a cada amanhecer por 30 anos. O alimentador de pássaros estava vazio. Estava há semanas. No caos dos arranjos fúnebres e da pressão familiar, eu havia me esquecido do ritual diário de Geraldo, mas naquela manhã, eu o enchi com a mistura especial de sementes que ele pedia online, a mistura cara que atraía canários e sabiás e o eventual beija-flor que o deixava tão orgulhoso. Em minutos, eles vieram, primeiro timidamente, depois com crescente confiança,
como se estivessem esperando pacientemente que alguém se lembrasse de suas necessidades. Um canário pousou primeiro, vermelho brilhante contra a folhagem verde, tão vívido que me tirou o fôlego. Geraldo teria me chamado para a janela, sua voz cheia da alegria tranquila que essas criaturas sempre lhe traziam. "Olha isso, Helena", ele teria sussurrado. "Ele não é magnífico?" Eu assisti sozinha, mas a beleza não era menos profunda por não ser compartilhada. O telefone tocou enquanto eu ainda estava observando os pássaros. O nome de Sandra apareceu no identificador de chamadas, e pela primeira vez em meses, deixei cair na caixa postal. Eu não estava com raiva ou evitando-a deliberadamente. Eu simplesmente não estava pronta para desviar minha atenção do momento pacífico que eu estava criando para qualquer assunto urgente que exigisse minha resposta imediata. A mensagem de voz era sobre a corretora. Janaína havia encontrado um comprador que estava muito interessado no meu imóvel. Alguém disposto a pagar acima do preço pedido por um fechamento rápido. A voz de Sandra carregava a excitação ofegante de alguém entregando o que ela presumia ser uma notícia maravilhosa. "Me ligue de volta assim que ouvir isso, mãe. Esta é exatamente o tipo de oportunidade que estávamos esperando. Nós." Aquela palavra novamente, como se meu futuro tivesse se tornado de alguma forma uma decisão coletiva, e não uma escolha pessoal. Eu apaguei a mensagem sem ligar de volta. Em vez disso, passei a tarde na oficina de Geraldo, um espaço que eu havia evitado desde a morte dele porque cheirava tão forte a ele. A serragem e óleo de máquina e as pastilhas de hortelã que ele guardava em uma velha lata de fumo em sua bancada de trabalho. Suas ferramentas estavam penduradas exatamente onde ele as havia deixado, organizadas com a precisão que ele aplicava a tudo que tocava. Eu encontrei o que estava procurando no arquivo que ele havia instalado entre 2 cavaletes. Uma gaveta de metal que continha todos os documentos importantes dos nossos 40 anos de vida juntos. Papéis de seguro, declarações de imposto de renda, escrituras de propriedade e, bem no fundo, em um envelope pardo marcado, "Importante, somente Helena", algo que eu havia esquecido que existia. Dentro, havia fotocópias de documentos que eu havia assinado anos atrás, mas nunca havia entendido completamente. Papéis legais que Geraldo havia insistido para prepararmos, apenas por precaução, com uma linguagem que parecia desnecessária na época, mas agora parecia profética. Documentos de transferência de propriedade, autorizações financeiras, instrumentos legais que protegiam meus direitos de maneiras que eu nunca pensei que precisaria. Mas havia algo mais naquele envelope. Algo que fez minha respiração prender na garganta. Um extrato bancário de uma conta que eu havia esquecido, aberta anos atrás com dinheiro da herança da minha mãe. Geraldo havia insistido para eu mantê-la separada, apenas no meu nome, para a sua independência, ele havia dito. Embora na época eu não pudesse imaginar precisar de independência do homem com quem eu planejava passar a vida. A conta havia crescido constantemente ao longo dos anos, alimentada por depósitos modestos de cheques de aniversário e pequenas heranças que eu havia guardado sem realmente pensar nelas. Investimentos que Geraldo havia feito em meu nome, usando seu conhecimento financeiro para construir algo que pertencia inteiramente a mim. Eu encarei o saldo. 6 dígitos que representavam uma liberdade financeira que eu nunca soubera que possuía. Naquela noite, Ricardo ligou novamente. "Mãe, Sandra disse que te deixou uma mensagem sobre o comprador. Você recebeu?" "Recebi. E então, o que você acha? É realmente uma oferta incrível. Você poderia estar instalada no residencial Recanto das Palmeiras até o Natal, com dinheiro sobrando para o que você precisar." Olhei ao redor da minha sala de estar, para as paredes que guardavam fotos da nossa vida juntos, para a mobília que havíamos escolhido peça por peça ao longo dos anos, para os livros que forravam as prateleiras que Geraldo havia construído com as próprias mãos. Tudo ali contava a história de quem éramos, de quem eu ainda era por baixo do luto e da confusão. "Eu não estou interessada", eu disse. "Como assim? Não interessada? Mãe, esta é uma oferta séria. O tipo de dinheiro que poderia te organizar pelo resto da vida. Eu estou organizada para o resto da vida. Bem aqui." A frustração em sua voz era palpável. "Mãe, seja razoável. Você não pode morar naquela casa para sempre. É muito grande. Muito cara para manter. E o que acontece quando você não conseguir lidar com as escadas? Quando você precisar de ajuda com as atividades diárias?" "Ricardo", eu disse calmamente,
Eu tenho administrado atividades diárias desde antes de você nascer. Eu acho que consigo lidar com mais alguns anos. Não foi isso que eu quis dizer e você sabe disso. Estou falando sobre ser prático sobre suas limitações. Limitações. Outra palavra projetada para me diminuir, para reduzir meus 72 anos de experiência a uma lista de coisas que eu supostamente não podia mais fazer. Minha única limitação, eu disse, parece ser uma família que está determinada a resolver problemas que eu não tenho. Depois que desliguei, eu caminhei pela minha casa com novos olhos. Não os olhos de alguém procurando problemas para consertar ou limitações para acomodar, mas os olhos de alguém vendo seu lar como um santuário, e não um fardo. As escadas com as quais Ricardo se preocupava eram as mesmas escadas que eu havia subido todas as noites por 30 anos. O jardim que ele via como muito trabalho era o espaço onde eu havia encontrado paz durante os meses finais de Geraldo. Os cômodos que ele considerava excessivos estavam cheios de memórias que dinheiro não poderia substituir. Eu preparei o jantar para mim naquela noite. A receita de assado de panela favorita de Geraldo, que eu havia evitado fazer desde a morte dele, porque parecia muito triste cozinhar para uma pessoa só. Mas enquanto eu estava na minha cozinha, cercada pelos cheiros e sons de uma refeição sendo criada com amor, percebi que cozinhar para mim mesma não era triste. Era um ato de autocuidado, um reconhecimento de que eu merecia nutrição e conforto, mesmo quando não havia mais ninguém para testemunhar ou apreciar o esforço. O assado estava perfeito, macio e saboroso, acompanhado por legumes da minha própria horta e pão que eu havia assado naquela tarde sem outro motivo, além do simples prazer de encher minha casa com o cheiro de fermento e aconchego. Eu arrumei a mesa adequadamente. Guardanapo de tecido, louça boa, uma única vela que projetava sombras bruxuleantes nas paredes. Servi-me de uma taça do vinho que Geraldo e eu estávamos guardando para uma ocasião especial que nunca veio, e brindei ao ar vazio. A independência, eu disse em voz alta, minha voz ecoando no quarto quieto, a lembrar de quem eu sou. O silêncio que se seguiu não era solitário, era pacífico, cheio de possibilidade, e não de ausência. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentada na poltrona de Geraldo lendo um livro que eu havia escolhido para o meu próprio prazer, e não para a aprovação de mais ninguém, o telefone tocou novamente. O identificador de chamadas mostrava o número de Ricardo, mas eu não atendi. Qualquer crise, preocupação ou assunto urgente que exigisse minha atenção imediata poderia esperar até que eu estivesse pronta para me envolver. Pela primeira vez em meses, meu tempo pertencia a mim. Eu estava descobrindo como era essa sensação, o luxo de seguir meus próprios ritmos, de tomar decisões baseadas nas minhas preferências, em vez das expectativas de outras pessoas. A liberdade de comer o que eu queria, quando eu queria, de dormir até tarde se eu sentisse vontade, ou acordar cedo para ver o nascer do sol, de passar uma tarde inteira lendo, ou jardinando, ou simplesmente sentada em silêncio com meus próprios pensamentos. Era inebriante, essa recuperação da minha própria vida. Mas, mais do que isso, era iluminador. Por meses, eu havia permitido que outras pessoas definissem minhas limitações, que me convencessem de que a idade significava incompetência automática e o luto significava declínio inevitável. Eu havia deixado que me persuadissem de que a independência era perigosa e a autodeterminação era egoísta. Agora, sozinha na casa que eles queriam que eu abandonasse, eu estava descobrindo que a solidão não era o mesmo que o isolamento, que escolher meu próprio caminho não era o mesmo que estar perdida. O extrato bancário estava na minha mesa de centro, prova de recursos que eu havia esquecido que possuía. Os documentos legais estavam ao lado dele, evidência de proteções que eu nunca pensei que precisaria. E espalhados ao redor de ambos estavam os vestígios de uma vida que eu havia construído através de décadas de escolhas, compromissos e pequenos atos de coragem. Eu tinha tudo o que eu precisava para criar o futuro que eu quisesse. Eu tinha independência financeira, proteção legal e algo talvez mais valioso do que qualquer um dos dois. A crescente compreensão de que eu não era a viúva indefesa que minha família via quando olhava para mim. Eu era uma mulher que havia sobrevivido a 72 anos de desafios da vida e acumulado a sabedoria e os recursos para lidar com o que viesse a seguir. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo.
O espelho no meu quarto contava uma história que eu havia parado de ler anos atrás. Naquela manhã, enquanto eu escovava meu cabelo, escovava de verdade, não apenas a passada apressada que eu havia conseguido durante a doença de Geraldo, eu vi alguém que eu havia esquecido que existia. Meus olhos, Geraldo costumava dizer, eram minha melhor característica. Verdes como o vidro do mar, ele os chamava, especialmente quando eu estava determinada sobre algo. Eu havia pensado que essa determinação havia morrido com ele, desgastada por meses de crises médicas e pressões familiares. Mas olhando para mim agora, olhando de verdade, eu podia vê-la acendendo novamente. Eu não era a viúva desfeita que minha família havia decidido que eu era. Eu não era a mulher indefesa que precisava ser gerenciada. Eu era Helena Moraes. E antes de me tornar esposa de Geraldo e mãe de Ricardo, eu tinha sido alguém que sabia exatamente quem era e o que queria. Eu havia esquecido que essa mulher existia, mas ela ainda estava aqui, paciente como o inverno esperando pela primavera. O sol da manhã entrava pelas janelas do meu quarto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos espíritos. Geraldo sempre abria estas cortinas logo pela manhã, acreditando que a luz natural era melhor do que o café para acordar direito. Por meses após a morte dele, eu as mantive fechadas, preferindo a segurança tênue do luto à dura realidade da luz do dia. Mas hoje, eu as abri totalmente e deixei o brilho inundar meu quarto. Deixei que ele expusesse os cantos em que eu estava me escondendo, as sombras que eu estava usando para evitar me ver claramente. No meu armário penduravam roupas que eu havia esquecido que possuía. Não os cardigans sem forma e as calças confortáveis que eu vinha usando desde o funeral, mas vestidos com cinturas ajustadas e cores que complementavam minha pele. Um casaco de lã vermelho que eu havia comprado anos atrás, mas raramente usava porque Geraldo preferia cores sóbrias. Um cachecol de seda que minha mãe havia me dado e que fazia meus olhos parecerem esmeraldas. Eu escolhi um vestido azul marinho com pequenas flores brancas, algo que eu não usava desde antes do diagnóstico de Geraldo. Ele ainda servia perfeitamente, lembrando-me que o luto poderia ter mudado meu espírito, mas não havia mudado meu corpo. Eu ainda era a mesma mulher que havia virado cabeças aos 40, 50, até 60. A idade havia me refinado, não me diminuído. A mulher que me encarava no espelho de corpo inteiro se portava de maneira diferente de ontem, mais ereta, mais presente, mais consciente do espaço que ocupava e do seu direito de ocupá-lo. Eu dirigi para a cidade naquela manhã sem um destino específico em mente, apenas a necessidade de me mover pelo mundo como eu mesma, e não como o fardo ou problema de alguém. A feira livre estava movimentada com compradores matinais, e me peguei genuinamente interagindo com os feirantes pela primeira vez em meses. Dona Helena, chamou Benício Marques, que administrava a barraca de legumes onde Geraldo e eu comprávamos todo sábado por 10 anos. Faz tempo que não te vejo. Como a senhora está se virando? Em vez do tudo bem automático que eu vinha oferecendo a todos, me peguei realmente considerando a pergunta. Estou descobrindo coisas sobre mim que eu havia esquecido, eu disse, selecionando tomates com o cuidado de alguém que planejava apreciá-los. Tem sido instrutivo. Benício sorriu, o tipo de expressão genuína que as pessoas reservavam para respostas reais. Geraldo sempre disse que a senhora era a mulher mais forte que ele já conheceu. Dizia que a senhora aguentava qualquer coisa que a vida jogasse na frente. Geraldo tinha dito isso? Eu nunca tinha ouvido essas palavras, embora talvez eu estivesse muito ocupada lidando com o que a vida estava jogando para notar o elogio. Ele tinha orgulho da senhora. Benício continuou, pesando meus legumes, sempre falando sobre como a senhora administrou tudo enquanto ele estava doente, como nunca reclamou, nunca desistiu. Ele dizia que a senhora era mais dura do que parecia. Eu levei essas palavras comigo enquanto continuava pela feira, vendo-a com novos olhos, não como a esposa de Geraldo Moraes fazendo a ronda com o marido, mas como Helena Moraes, uma mulher com seus próprios relacionamentos e seu próprio valor. Na livraria, Eleonora Salles me cumprimentou com o calor reservado para clientes valorizados. Helena, eu estava guardando algo para você. Ela desapareceu na sala dos fundos e voltou com um romance de uma autora que eu havia mencionado meses atrás. Este acabou de chegar, e eu lembrei o quanto você amou o último livro dela.
Ela tinha lembrado. Esta mulher que atendia centenas de clientes havia se lembrado de um comentário casual que eu havia feito sobre um livro que eu gostei. Havia me visto como alguém que valia a pena ser lembrada. Quanto eu te devo? Perguntei pegando minha carteira. Geraldo já tinha uma conta aqui, Eleonora disse. Ele costumava vir e comprar livros para você de surpresa. Dizia que ler era o seu maior prazer, e ele queria ter certeza de que você nunca ficaria sem novos mundos para explorar. Outra revelação. Outra prova de que Geraldo havia me visto mais claramente do que eu me via, havia valorizado partes de mim que eu havia esquecido que eram valiosas. Passei a tarde no meu jardim, não tentando freneticamente compensar meses de negligência, mas trabalhando devagar e pensativamente entre as plantas que Geraldo e eu havíamos escolhido juntos. As roseiras precisavam de poda, mas haviam sobrevivido à minha ausência incrivelmente bem. A horta de ervas que eu havia plantado anos atrás havia se tornado ligeiramente selvagem, mas estava prosperando de maneiras que eu não esperava. Assim como eu, percebi, prosperando de maneiras que eu não esperava. Minha vizinha, Patrícia Costa, apareceu na cerca enquanto eu estava trabalhando. Éramos cordiais há anos sem sermos particularmente próximas, mas ela se aproximou com a maneira hesitante de alguém que estava observando e esperando pelo momento certo para falar. Helena, espero que você não se importe que eu diga, mas você está linda hoje. Diferente de alguma forma. Diferente como? Como você mesma de novo. Ela disse simplesmente. Você sumiu por um tempo, o que era compreensível. Mas é bom te ver voltando. Voltando. A frase permaneceu comigo enquanto eu continuava trabalhando. Eu realmente havia desaparecido tão completamente que meu retorno era visível para os vizinhos? E se eu tinha ido embora? Quem era a mulher que estava morando na minha casa, vestindo minhas roupas, atendendo pelo meu nome? Naquela noite, liguei para minha irmã Rosa em Fortaleza. A primeira ligação familiar que eu havia iniciado desde o funeral de Geraldo. Rosa era 3 anos mais nova, mas sempre foi a ousada. A irmã que se mudou para o outro lado do país para perseguir seus sonhos, enquanto eu ficava perto de casa e construía uma vida mais tranquila. Helena! Ela exclamou, sua voz carregando o entusiasmo que ela havia mantido até bem depois dos 70. Eu estava pensando em você. Como você está de verdade? E não me venha com bobagens educadas. Então eu contei a ela. Sobre a pressão de Ricardo para vender a casa, sobre me sentir invisível na festa de aniversário, sobre descobrir minha própria independência financeira, sobre a crescente consciência de que eu estava me encolhendo para caber nas expectativas de outras pessoas. Oh, querida, Rosa disse quando terminei. Eu me perguntava quando você ia se tocar. Me tocar de quê? Que você não é a emergência deles para gerenciar. Você é uma mulher adulta com opções. Opções. Uma palavra tão simples, mas me atingiu com força revolucionária. Eu tinha opções, escolhas, alternativas para o caminho estreito que Ricardo e Sandra haviam traçado para o meu futuro. Eu fico pensando na mamãe, eu disse. Lembra de como ela sempre nos dizia que as mulheres da nossa geração tinham que ser fortes porque ninguém mais seria forte por nós? Ela estava certa, Rosa disse. Mas você sabe o que ela diria sobre a sua situação? O quê? Ela diria que criar um filho que pensa que a mãe precisa ser gerenciada significa que ela o criou errado, e nunca é tarde demais para corrigir esse erro. Depois que desligamos, sentei-me na minha sala de estar. Sentei de verdade. Não apenas caí de exaustão ou luto, e olhei para o meu entorno com os olhos de quem os via pela primeira vez. Esta não era apenas uma casa que era muito grande para uma pessoa. Era um lar que refletia décadas de escolhas, compromissos e pequenas vitórias. As paredes exibiam fotografias que contavam a história de uma vida bem vivida. Não apenas fotos de casamento e retratos de família, mas imagens que capturavam momentos de alegria e realizações que eu havia esquecido de valorizar. Eu recebendo um prêmio por trabalho voluntário na Santa Casa. Geraldo e eu dançando na nossa festa de 25 anos de casamento, ambos rindo de algo que um de nós havia sussurrado. Ricardo em várias idades, mas sempre com a mãe e o pai. Nunca sozinho, sempre apoiado, sempre amado. Eu havia construído esta vida com cuidado, deliberadamente, com atenção ao que importava. Eu havia criado um filho, apoiado um marido, contribuído para a minha comunidade.
mantido amizades e de alguma forma encontrado tempo para cultivar interesses e paixões que pertenciam inteiramente a mim. Quando foi que comecei a ver isso como fracasso, em vez de sucesso? A resposta era desconfortável, mas clara. Eu comecei a me ver como inadequada quando as pessoas que eu havia criado e apoiado começaram a me tratar como inadequada. Eu havia aceitado a avaliação deles porque o amor me havia tornado vulnerável ao julgamento deles. Mas o amor não deveria te diminuir. O amor de verdade, o tipo que Geraldo me mostrou, o tipo que eu tentei mostrar a Ricardo, deveria te tornar mais você mesma, e não menos. Abri o álbum de fotos que estava intocado na minha mesa de centro e comecei a olhar de verdade para as fotos, não apenas a folheá-las com tristeza nostálgica. Em imagem após imagem, eu vi uma mulher que estava totalmente presente na sua própria vida. Uma mulher que fazia as coisas acontecerem, em vez de esperar que elas acontecessem com ela. Essa mulher havia organizado campanhas de caridade e programas de segurança de bairro. Ela havia gerenciado finanças domésticas e agendas familiares com eficiência discreta. Ela era a pessoa para quem ligavam quando precisavam de algo bem feito, quando precisavam de alguém confiável, capaz e forte. Ela havia sido formidável, da melhor maneira possível. O telefone tocou enquanto eu estava lembrando dela. O nome de Ricardo no identificador de chamadas. Pela primeira vez em semanas, atendi no segundo toque. Oi, Ricardo. Mãe, que bom que você atendeu. Sandra e eu estivemos conversando e achamos que talvez tenhamos forçado demais a barra sobre a casa. Não queremos que você se sinta pressionada. O tom conciliatório era novo, e eu o reconheci como a voz que ele usava com clientes difíceis que precisavam de um tratamento cuidadoso. É atencioso da sua parte, eu disse. Nós só queremos o que é melhor para você. Queremos que você esteja feliz e segura. Feliz e segura. As duas coisas que os pais querem para seus filhos, agora sendo oferecidas a mim como se eu fosse a criança e ele fosse o pai. Como se minha felicidade e segurança fossem responsabilidade dele e não minha. Ricardo, eu disse cuidadosamente, eu agradeço a sua preocupação, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou um problema que precisa ser resolvido. Eu sou a sua mãe e sou perfeitamente capaz de determinar o que é melhor para a minha própria vida. O silêncio se esticou entre nós, e eu podia quase ouvi-lo recalibrando, tentando encontrar a abordagem certa para esta versão de sua mãe, a que falava claramente em vez de se submeter, que afirmava suas necessidades em vez de pedir desculpas por tê-las. Claro, mãe, eu só quis dizer... Eu sei o que você quis dizer. Eu disse gentilmente, mas com firmeza. E estou lhe dizendo que a sua ajuda, embora bem intencionada, não é necessária agora. Quando desliguei, a casa pareceu exalar ao meu redor. A tensão que eu estava carregando por meses, o peso das expectativas de outras pessoas e da minha própria confusão, estava começando a se dissipar. Não era mais dor, era clareza. E com essa clareza veio a compreensão de que eu tinha trabalho a fazer. Não o trabalho de acomodar os planos de outras pessoas para o meu futuro, mas o trabalho de recuperar a mulher que eu sempre fui, por baixo dos papéis e responsabilidades que me haviam definido. Ela ainda estava aqui, esperando pacientemente que eu me lembrasse da sua força. A carta chegou em uma terça-feira de manhã, misturada com a habitual coleção de contas e anúncios que enchiam minha caixa de correio todos os dias. O envelope era creme, papel caro com meu nome escrito em caligrafia elegante que eu não reconheci. Sem remetente, apenas meu nome, Dona Helena Moraes, escrito com o tipo de atenção cuidadosa que sugeria importância. Eu a separei enquanto organizava o resto da correspondência, guardando-a por último, do jeito que eu sempre guardava o melhor pedaço da sobremesa. Havia algo em receber correspondência de verdade, algo escrito à mão e pessoal, que parecia cada vez mais raro em um mundo de comunicação eletrônica e solicitações impressas em massa. Quando finalmente a abri, sentada à mesa da cozinha com minha segunda xícara de café, o conteúdo me tirou o fôlego. Prezada Senhora Moraes, começou com a mesma caligrafia elegante. A senhora não me conhece, mas eu a conheço através das histórias de seu falecido marido. Meu nome é Camila Marques. Eu sou a filha de Benício, da Feira Livre. Estou escrevendo porque meu pai sugeriu que eu a procurasse sobre algo que pode lhe interessar.
Camila explicou que era assistente social especializada em defesa dos idosos, Elder Advocacy, e que estava trabalhando com a prefeitura para desenvolver um novo programa com o objetivo de ajudar idosos a permanecerem independentes em suas próprias casas. O programa forneceria serviços de apoio, tudo, desde assistência com a manutenção da casa até transporte para consultas médicas, projetados especificamente para abordar as preocupações que muitas vezes forçavam adultos mais velhos a cuidados institucionais antes que estivessem prontos. Estamos procurando uma coordenadora de programa, continuava a carta. Alguém com experiência de vida, habilidades organizacionais e o tipo de sabedoria prática que vem de navegar por desafios reais. Meu pai mencionou que a senhora gerenciou os cuidados de seu marido em casa durante sua doença terminal, que coordenou com vários prestadores de serviços de saúde e de alguma forma fez tudo funcionar sem problemas. Ele disse que a senhora era a pessoa mais capaz que ele já conheceu. A pessoa mais capaz que ele já conheceu. Não frágil, não diminuída, não alguém que precisava ser gerenciada. Capaz. A posição seria em tempo parcial, com horários flexíveis e a liberdade de moldar o programa de acordo com o que a senhora acha que funcionaria melhor para a nossa comunidade. Se a senhora estiver interessada, eu adoraria discutir isso com a senhora. Eu acho que a senhora pode ser exatamente o que precisamos. Eu li a carta 3 vezes, cada leitura revelando novas camadas de possibilidade que eu não tinha imaginado que existissem. Alguém queria minha experiência, minhas habilidades, minha perspectiva. Alguém via minha idade não como uma limitação, mas como uma qualificação. Alguém acreditava que eu tinha algo valioso a contribuir além do meu papel de viúva e mãe. O telefone tocou enquanto eu ainda estava processando este desenvolvimento inesperado. O nome de Sandra apareceu no identificador de chamadas, e eu atendi com um distraído: Alô? Mãe, você parece estranha. Está tudo bem? Eu estou bem, eu disse, dobrando a carta cuidadosamente e colocando-a de volta no envelope, apenas lendo a minha correspondência. Que bom, porque eu tenho notícias maravilhosas. Janaína ligou esta manhã e aquele comprador que mencionei, eles aumentaram a oferta. Estão dispostos a pagar R$ 15.000 acima do preço pedido para um fechamento rápido. Não é incrível? Incrível. A palavra ecoou estranhamente em meus ouvidos, enquanto eu olhava para a carta que representava um tipo inteiramente diferente de oportunidade. Não a chance de liquidar minha vida, mas a chance de expandi-la. Sandra, eu já disse que não estou interessada em vender. Mas, mãe, é dinheiro sério. O tipo de oferta que não aparece 2 vezes. E com o inverno chegando, não seria muito mais fácil estar instalada em um bom condomínio onde outra pessoa lida com a manutenção e conservação? Inverno. Como se eu nunca tivesse sobrevivido a um inverno antes. Como se mais de 60 anos lidando com chuva, frio e umidade tivessem de alguma forma desaparecido da minha memória junto com meu marido. Eu vou pensar sobre isso, eu disse. Não porque pretendia pensar sobre isso, mas porque eu havia aprendido que a recusa direta só levava a discussões mais longas. Não pense muito, Sandra alertou. Os mercados podem mudar rapidamente, e oportunidades como esta não esperam as pessoas se decidirem. Depois que desliguei, sentei-me em silêncio com o contraste entre as 2 comunicações que havia recebido naquela manhã. Uma me via como um ativo a ser liquidado rapidamente antes que eu perdesse valor. A outra me via como um recurso a ser cultivado, alguém com sabedoria e experiência em que valia a pena investir. Naquela tarde, liguei para Camila Marques. Sua voz era calorosa e profissional, carregando a confiança de alguém que estava acostumada a trabalhar com pessoas em situações difíceis. Conversamos por quase 1 hora, sobre o programa que ela idealizava, sobre minha experiência cuidando de Geraldo, sobre os desafios enfrentados por adultos mais velhos que queriam permanecer independentes, mas precisavam de apoio para fazê-lo com segurança. Você estaria disposta a nos encontrar pessoalmente? Ela perguntou. Eu adoraria lhe mostrar algumas das pesquisas que estivemos fazendo, e acho que você teria insights valiosos sobre o que realmente funcionaria para as pessoas que estamos tentando servir. Combinamos de nos encontrar na quinta-feira seguinte em uma cafeteria no centro, território neutro onde eu poderia avaliar essa oportunidade sem pressão. Enquanto eu escrevia o compromisso no meu calendário, o primeiro compromisso não médico que eu marcava em meses,
Senti algo se agitando, que eu não experimentava desde antes da doença de Geraldo. Antecipação. Naquela noite, Ricardo ligou. Mãe, Sandra me falou sobre o aumento da oferta pela casa. Esta é realmente uma notícia incrível. É uma oferta, Ricardo. Não é notícia. Não até eu decidir o que fazer a respeito. Como assim decidir o que fazer? Isso é exatamente o que esperávamos. Um comprador que valoriza o imóvel e está disposto a pagar de acordo. O que nós esperávamos. Aí estava aquele plural de novo, como se minhas decisões de vida exigissem aprovação de um comitê. Na verdade, eu disse, surpreendendo a mim mesma com o quão calma eu soava. Eu tenho pensado em ficar. Eu posso ter encontrado algo interessante para fazer com o meu tempo. O silêncio que se seguiu estava carregado com o tipo de tensão que surge quando planos cuidadosamente elaborados de outras pessoas encontram resistência inesperada. Que tipo de algo? Eu contei a ele sobre a carta de Camila, sobre a posição de coordenadora do programa, sobre a possibilidade de usar minha experiência para ajudar outras pessoas a navegar pelos desafios do envelhecimento em suas próprias casas. Mãe? A voz de Ricardo carregava o tom paciente que ele usava ao explicar coisas óbvias para alunos com dificuldade de aprendizado. Você acabou de enterrar o papai há 6 meses. Você não acha que deveria se concentrar em estabilizar a sua própria vida antes de começar a assumir os problemas dos outros? Os problemas dos outros. Como se ajudar as pessoas fosse um fardo, em vez de um propósito, como se a contribuição fosse de alguma forma inadequada para alguém da minha idade. Talvez ajudar outras pessoas seja exatamente como eu estabilizo a minha própria vida, eu disse. Mas este trabalho parece que envolveria muito estresse, muita responsabilidade. Você tem certeza de que está pronta para isso? Eu tinha certeza? A pergunta atingiu mais fundo do que ele provavelmente pretendia. Eu estava pronta para voltar ao mundo como alguém que contribuía, em vez de simplesmente consumia? Eu estava preparada para ser necessária pelas minhas forças, em vez de ser acomodada pelas minhas fraquezas? Eu acho que sim, eu disse lentamente. Eu acho que estou mais pronta do que estive em muito tempo. Depois que desligamos, percebi que algo fundamental havia mudado em nossa conversa. Em vez de defender minhas decisões, eu as estava explicando. Em vez de buscar a aprovação dele, eu o estava informando de minhas escolhas. A diferença era sutil, mas significativa. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e chuvosa, o tipo de clima que fazia ficar em casa parecer a escolha sensata. Por um momento, enquanto olhava para a chuva escorrendo pelas minhas janelas, considerei ligar para Camila para remarcar. A familiaridade calorosa da minha casa, de repente, parecia mais atraente do que me aventurar a encontrar uma estranha e discutir possibilidades que poderiam não se concretizar. Mas então me lembrei de algo que Geraldo costumava dizer quando eu hesitava em correr riscos. Helena, a única maneira de saber se você pode fazer algo é tentando. Eu me vesti cuidadosamente, não as cores sóbrias que eu vinha usando desde o funeral, mas um suéter bordô que realçava os tons acobreados no meu cabelo grisalho. Escolhi brincos que Geraldo havia me dado no nosso 25º aniversário, pequenas pérolas que me faziam sentir elegante em vez de idosa. A cafeteria estava movimentada com a multidão do final da manhã. Estudantes com notebooks, pessoas de negócios conduzindo reuniões informais, aposentados lendo jornais e resolvendo palavras cruzadas. Encontrei Camila facilmente. Uma mulher na faixa dos 40 com olhos gentis e cabelo grisalho que ela usava em um coque prático, sentada em uma mesa de canto com uma pilha de pastas e 2 xícaras de café já esperando. Dona Helena? Ela se levantou enquanto eu me aproximava, estendendo a mão com genuíno calor. Muito obrigada por ter vindo. Espero que não se importe que eu tenha pedido para nós duas. Meu pai disse que a senhora preferia seu café puro com apenas um toque de creme. O pai dela havia lembrado como eu gostava do meu café. Esses pequenos detalhes de conexão humana, esses momentos em que as pessoas te viam claramente o suficiente para lembrar suas preferências, pareciam mais preciosos do que eu jamais havia percebido. Por favor, me chame de Helena, eu disse, acomodando-me na cadeira em frente a ela. Pelas próximas 2 horas, Camila delineou sua visão para a Iniciativa Independência do Idoso, um programa que forneceria apoio prático enquanto preservava a dignidade, que abordaria necessidades reais sem criar dependência desnecessária.
Ela me mostrou pesquisas de membros da comunidade, estudos demográficos, pesquisas de programas semelhantes em outras cidades. Mas mais do que isso, ela ouviu. Quando eu descrevi as frustrações que encontrei tentando coordenar os cuidados de Geraldo, ela fez anotações. Quando mencionei as presunções que as pessoas faziam sobre as capacidades de adultos mais velhos, ela acenou com a cabeça em compreensão. Quando sugeri modificações nos serviços propostos com base no que eu havia aprendido sobre o que as pessoas realmente precisavam versus o que os profissionais achavam que elas precisavam, ela respondeu com entusiasmo. Isto é exatamente o que eu esperava, ela disse enquanto nossa reunião terminava. Alguém que entende a realidade por dentro, que pode nos ajudar a projetar algo que realmente sirva às pessoas, em vez de apenas gerenciá-las. Gerenciá-las. A frase ressoou com uma familiaridade desconfortável. Helena, espero que isso não seja presunçoso, mas você consideraria aceitar a posição? Eu sei que é uma grande decisão, e não espero uma resposta hoje, mas acho que você seria perfeita para este trabalho. Perfeita. Não adequada apesar da minha idade, não aceitável dadas as minhas circunstâncias, mas perfeita. A palavra parecia a luz do sol, rompendo nuvens que eu não tinha percebido que estavam bloqueando minha visão. Eu gostaria de pensar sobre isso, eu disse, e era verdade. Não a evasão educada que eu vinha oferecendo a todos os outros, mas uma consideração genuína de uma oportunidade genuína. Enquanto eu dirigia para casa através da tarde que clareava, passando pelos bairros onde eu havia me imaginado invisível e irrelevante, senti algo que não experimentava há meses. Antecipação em relação ao futuro. A casa parecia diferente quando voltei. Não como um refúgio do mundo, mas como uma base de operações. Um lugar onde eu podia planejar e preparar, em vez de simplesmente me esconder e esperar. Espalhei os materiais de Camila pela mesa da cozinha e comecei a lê-los seriamente. Não apenas folheando educadamente, mas realmente estudando os detalhes com a atenção que eu havia dedicado uma vez ao gerenciamento das finanças domésticas e da logística familiar. Isso era real. Esta era uma oportunidade de ser importante novamente, de contribuir com algo significativo para o mundo, além do meu próprio luto e recuperação. Mas, mais do que isso, era a prova de que a mulher que eu estava redescobrindo nas últimas semanas, a mulher capaz, inteligente e experiente, era alguém que outras pessoas também podiam ver. O telefone tocou enquanto eu estava fazendo anotações nas margens da proposta de Camila, as ideias fluindo mais rápido do que eu conseguia escrever. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido, mas algo me levou a atender de qualquer maneira. Dona Helena, aqui é Janaína Antunes, da Imobiliária Prime. Tenho notícias urgentes sobre seu imóvel que realmente não podem esperar. A sensação de mudança iminente pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. A notícia urgente, descobri, era que meu suposto comprador havia desistido, mas Janaína tinha outro cliente, alguém disposto a pagar ainda mais, oferta à vista, fechamento em 2 semanas. A excitação ofegante em sua voz sugeria que ela esperava que eu compartilhasse seu entusiasmo por este último desenvolvimento. Dona Helena, isso é inédito no mercado atual. Estamos falando de uma guerra de lances pelo seu imóvel. A senhora poderia sair com dinheiro suficiente para viver confortavelmente onde quisesse. Obrigada pela ligação, eu disse calmamente. Eu vou considerar. Considerar? Dona Helena, esta oferta expira amanhã ao meio-dia. Depois disso, não há garantia de que veremos algo assim novamente. Outro prazo. Outra tática de pressão projetada para forçar uma decisão antes que eu tivesse tempo de pensar claramente. Mas, em vez de me sentir apressada ou em pânico, senti algo inesperado. Diversão. Dona Janaína, eu disse, eu moro nesta casa há 30 anos. Eu acho que consigo considerar a sua oferta por 24 horas, sem que o mercado imobiliário entre em colapso. Depois que desliguei, sentei-me em silêncio na minha cozinha, olhando ao redor do espaço onde eu havia acabado de passar 2 horas planejando um futuro que eu nunca havia imaginado ser possível. O contraste era tão gritante que era quase engraçado. Um telefonema me oferecendo dinheiro para desaparecer discretamente. Outro me oferecendo propósito e reconhecimento. A escolha parecia óbvia, mas eu sabia que minha família não veria dessa forma.
E eu estava certa. Ricardo chegou sem avisar naquela noite, usando a chave para entrar enquanto eu estava lendo na poltrona de Geraldo. Sua entrada foi abrupta, seu jeito agitado de uma forma que eu raramente via, exceto quando negócios davam errado. Mãe, a gente precisa conversar. Boa noite, Ricardo. Que bom te ver também. Ele teve a decência de parecer um pouco envergonhado. Desculpa. Oi, mãe. Mas isso é importante. Sandra conversou com Janaína Antunes. E aparentemente você não está levando a sério essa oferta à vista. Este comprador quer fechar em 2 semanas. 2 semanas, mãe. Você entende o que isso significa? Significa que alguém está com pressa de comprar a minha casa. Significa que você poderia estar instalada no residencial Recanto das Palmeiras antes do Natal com mais dinheiro do que você sabe o que fazer. Ele começou a andar pela sala com a energia inquieta de alguém acostumado a conseguir o que quer através da persistência. Mãe, esta é a resposta para tudo que estávamos preocupados. Seu futuro está resolvido. Meu futuro não é um problema que precisa ser resolvido, Ricardo. Claro que é. As palavras explodiram dele com uma frustração que ele vinha segurando por meses. Mãe, você tem 72 anos. Mora sozinha em um casarão que está caindo aos pedaços, sem fonte de renda, exceto a sua aposentadoria. Como isso não é um problema? A casa não está caindo aos pedaços. Minha renda é adequada para as minhas necessidades, e eu sou certamente capaz de morar sozinha. É mesmo? Porque do meu ponto de vista, parece que você mal está se virando. Você perdeu peso, mal sai de casa, não está cuidando de si mesma adequadamente? Eu perdi peso porque estava cuidando do seu pai durante sua doença terminal. Eu interrompi, minha voz mais cortante do que eu pretendia. Eu parei de sair de casa porque estava focada nas necessidades dele, em vez da minha agenda social. Eu estive de luto, Ricardo, não em declínio. É a mesma coisa. Ele disparou e imediatamente pareceu se arrepender das palavras, mas ele não as retirou. Mãe, o luto na sua idade pode ser perigoso. Pode levar a depressão, isolamento, tomada de decisões ruins. É por isso que Sandra e eu achamos que um ambiente estruturado seria melhor para você. Luto na sua idade. Como se minha capacidade de lidar com a perda fosse diminuída pela minha data de nascimento. Como se a resiliência emocional expirasse junto com o direito de se aposentar. Ricardo, eu disse calmamente. Sente-se. Algo no meu tom deve ter prendido a atenção dele porque ele parou de andar e pegou a cadeira à minha frente. A mesma cadeira em que ele sentava quando criança, quando tínhamos conversas sérias sobre lição de casa, comportamento e escolhas. Eu quero que você me escute com muita atenção. Eu comecei. Eu não sou um problema que precisa ser gerenciado. Eu não sou um fardo que exige soluções. Eu sou a sua mãe. E sou uma adulta totalmente competente que é perfeitamente capaz de tomar decisões sobre a sua própria vida. Mas, mãe, eu não terminei. A autoridade na minha voz surpreendeu a nós dois. Por meses, você e Sandra têm me tratado como uma idosa incompetente que não pode ter confiança em saber o que pensa. Vocês fizeram planos para o meu futuro sem me consultar, trouxeram estranhos para a minha casa sem a minha permissão e falaram sobre mim como se eu não estivesse presente. O rosto dele estava ficando vermelho do jeito que ficava quando ele tinha 8 anos e era pego em uma mentira. Nós estávamos tentando ajudar. Não, vocês não estavam. Vocês estavam tentando gerenciar. Há uma diferença. Eu me levantei, precisando da autoridade física de olhar para ele de cima. Você quer saber como é o meu futuro? Eu vou te dizer. Eu recebi uma oferta de emprego. Um emprego de verdade. Usando minhas habilidades e experiência para ajudar outras pessoas. Alguém acha que eu sou capaz de contribuir com algo valioso para o mundo. Um emprego? A voz de Ricardo falhou ligeiramente. Mãe, você está aposentada. Você não precisa de um emprego. Você precisa de segurança e paz de espírito. Eu preciso de propósito. Eu preciso ser importante. Eu preciso ser vista como alguém com algo a oferecer, em vez de alguém com necessidades a serem gerenciadas. Mas e a casa? A manutenção, as despesas, serão tratadas da mesma forma que foram tratadas por 30 anos. Por mim. Eu caminhei até minha escrivaninha e puxei os extratos bancários e documentos legais que eu havia redescoberto. Ricardo, olhe para isto. Os olhos dele se arregalaram enquanto ele examinava os papéis, vendo claramente números que não esperava. Eu não sou a viúva desamparada que você parece pensar que eu sou.
Seu pai garantiu que eu estaria financeiramente segura. Essas contas, esses investimentos, estão todos no meu nome. Eu tenho recursos sobre os quais você não sabia porque você nunca perguntou. Você apenas presumiu. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido pela recalibração das presunções em torno das quais ele havia construído seus planos. Você tem dinheiro, ele disse finalmente, sua voz baixa. Eu tenho independência. Eu tenho opções. Eu tenho a capacidade de escolher meu próprio caminho para frente. Eu sentei de novo, mas desta vez eu reivindiquei a poltrona de Geraldo, a posição de autoridade na geografia da nossa família. O que eu não tenho é a obrigação de me submeter ao seu gerenciamento da minha vida. Sandra vai ficar tão desapontada, ele disse, e algo sobre o petulância infantil na sua voz tornou tudo cristalino. Isso nunca foi sobre o meu bem-estar, foi? Eu perguntei calmamente. Isso era sobre o dinheiro que você achava que herdaria com a venda da minha casa. A cor sumiu do seu rosto. Mãe, isso não é... Nós nunca... Ricardo. Eu disse o nome dele do jeito que eu havia feito quando ele tinha 5 anos e havia quebrado algo que não deveria tocar. Não minta para a sua mãe. A verdade saiu em uma enxurrada de explicações e justificativas. O negócio imobiliário de Sandra estava com dificuldades. Eles haviam se endividado demais com a hipoteca, financiamento. Os fundos de faculdade das gêmeas eram menores do que eles esperavam. Eles estavam contando com a herança da venda da minha casa para resolver seus problemas financeiros. Nós não sabíamos sobre as suas outras contas. Ele disse miseravelmente. Papai sempre disse que a casa era o seu único ativo real. Nós pensamos que estávamos ajudando você a acessar o patrimônio para que você pudesse pagar por cuidados adequados. Cuidados adequados, eu repeti. Em outras palavras, você pensou que eu estava sem dinheiro e precisava liquidar meu lar para pagar por moradia institucional. Nós pensamos que você ficaria mais feliz. Você pensou que ficaria mais rico. As palavras pairaram no ar entre nós, duras e inegáveis. Os ombros de Ricardo caíram enquanto o peso do que ele havia revelado se instalava entre nós. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito mesmo. Nós nunca quisemos que parecesse que estávamos te empurrando para fora da sua própria vida. Mas vocês estavam. Quer quisessem ou não, era exatamente isso que estavam fazendo. Eu olhei para o meu filho. Olhei de verdade para ele. E vi não o empresário de sucesso que ele havia se tornado, mas o garotinho que sempre queria mais do que tinha, que media seu valor pelas suas posses, em vez do seu caráter. Ricardo, seu pai e eu te criamos para ser independente, para trabalhar duro pelo que você queria. Quando foi que você decidiu que os ativos dos seus pais faziam parte do seu planejamento financeiro? Ele não conseguia me encarar. Eu não sei. Em algum momento, eu acho que comecei a pensar na herança como esperada, como se fosse algo com que eu pudesse contar. Sua herança? Eu disse gentilmente, mas com firmeza. É o amor, o apoio e a educação que seu pai e eu te demos por 18 anos. Todo o resto pertence a mim, até que eu decida o contrário. Bom, a conversa que se seguiu foi difícil, mas necessária. Eu expliquei sobre a oferta de emprego de Camila, sobre minha decisão de permanecer no meu lar, sobre meu direito de fazer essas escolhas sem a aprovação ou assistência dele. Eu contei a ele sobre as contas que ele não sabia que existiam, sobre as proteções legais que Geraldo havia arranjado, sobre a independência que eu havia esquecido que possuía. E quanto a nós? Ele perguntou finalmente. E quanto ao nosso relacionamento? Isso depende inteiramente de você conseguir aceitar que eu não sou sua dependente, eu disse. Se você pode me amar como eu sou, em vez de tentar me gerenciar para ser quem você acha que eu deveria ser. Eu amo você, mãe. Nós dois amamos, mas é difícil te ver tomar decisões que parecem arriscadas. Ricardo, eu tenho tomado decisões arriscadas a minha vida adulta inteira. Eu escolhi casar com seu pai quando eu tinha 22 anos e mal sabia quem eu era. Eu escolhi ter você quando mal podíamos pagar. Eu escolhi cuidar de Geraldo em casa durante a doença dele, quando todos diziam que eu deveria colocá-lo em uma clínica. Toda decisão importante na vida envolve risco. Isso é diferente. Não, não é. A única diferença é que agora você é adulto o suficiente para ver os riscos. E você decidiu que a sua ansiedade sobre as minhas escolhas te dá o direito de controlá-las. Eu me levantei novamente.
precisando reivindicar a autoridade total da minha posição nesta sala, nesta casa, nesta família. Eu não vou vender a minha casa. Eu vou aceitar o emprego na Iniciativa Independência do Idoso. Eu vou permanecer exatamente onde estou, vivendo exatamente a vida que eu escolho viver. Você pode apoiar essas decisões, ou você pode continuar tentando sabotá-las, mas você não pode mudá-las. O poder na minha própria voz me surpreendeu. Onde essa mulher estava escondida? Essa pessoa que podia falar a verdade sem pedir desculpas, que podia estabelecer limites sem culpa? Ela esteve aqui o tempo todo, esperando que alguém ameaçasse o que era mais importante para ela, esperando pelo momento em que proteger sua autonomia importasse mais do que manter a paz. Ricardo saiu naquela noite com promessas de pensar sobre o que eu havia dito, de discutir as coisas com Sandra, de tentar entender minha perspectiva. Mas eu podia ver nos olhos dele que a mudança fundamental havia ocorrido. Eu não era mais sua responsabilidade para gerenciar. Eu era sua mãe, que havia recuperado sua autoridade na sua própria vida. Depois que ele saiu, liguei para Camila Marques. Eu gostaria de aceitar a posição. Eu disse: quando posso começar? 6 meses depois, eu estava no meu jardim observando os primeiros narcisos da primavera brotarem através do solo que Geraldo e eu havíamos enriquecido juntos por 30 anos. A terra estava aquecendo, respondendo a dias mais longos e temperaturas mais amenas, e eu senti algo semelhante acontecendo dentro de mim. Um degelo gradual de partes do meu espírito que haviam sido congeladas pelo luto e diminuídas pelas expectativas de outras pessoas. A Iniciativa Independência do Idoso havia sido lançada 3 meses atrás, e cada dia trazia uma nova confirmação de que a fé de Camila Marques em mim havia sido bem colocada. Nós havíamos ajudado 47 idosos a permanecerem em seus lares através de apoio prático que preservava sua dignidade. Dona Alzira, na Rua de Baixo, agora tinha entrega semanal de supermercado e um faz-tudo que a tratava como uma cliente valorizada, em vez de um caso de caridade. O senhor Thomas tinha transporte para suas consultas médicas que não exigia implorar carona para parentes ocupados. Sara Peixoto, uma ex-professora de 80 anos, havia se tornado nossa coordenadora de voluntários, provando que a idade era um ativo, em vez de um obstáculo. Mas talvez o mais satisfatório fosse ver o programa crescer além do que qualquer um de nós havia imaginado inicialmente. Os idosos que atendíamos traziam ideias, energia e sabedoria que transformavam todos os aspectos do nosso trabalho. Eles não eram recebedores de serviços. Eles eram parceiros na criação de soluções. Eu havia encontrado o meu propósito novamente. Mas, mais do que isso, eu havia me encontrado. O telefone tocou enquanto eu estava cortando as flores mortas das roseiras do ano passado, preparando-as para um novo crescimento. O nome de Ricardo apareceu no identificador de chamadas, e eu atendi com a confiança tranquila de alguém que não temia mais conversas familiares. Oi, mãe, como você está? Eu estou maravilhosa, na verdade. O jardim está acordando, o programa está superando todas as nossas expectativas, e eu acabei de terminar de ler o livro mais maravilhoso sobre mulheres que mudaram suas vidas depois dos 70. Que ótimo, mãe! Ótimo mesmo! A voz dele carregava um calor que estava ausente por meses antes do nosso confronto. Escuta, eu liguei porque Alice e Sofia querem saber se podem visitar neste fim de semana. Elas estão trabalhando em um projeto escolar sobre história da família e querem te entrevistar sobre como era a vida quando você tinha a idade delas, minhas netas, que haviam sido estranhas na própria festa de aniversário, mas que haviam lentamente começado a se aproximar à medida que a dinâmica familiar mudava e se assentava em novos padrões. Eu adoraria, eu disse. Diga a elas para trazerem os celulares ou o que quer que usem para gravar essas coisas hoje em dia. Eu tenho histórias que elas nunca ouviram. Mãe! A voz de Ricardo estava hesitante. Sandra e eu estávamos pensando... Estaria tudo bem se a gente viesse também? Quer dizer, se você estiver confortável com isso. Poderíamos fazer um almoço em família. O pedido carregava camadas de significado que nós dois entendíamos. Por meses após o nosso confronto, nosso relacionamento havia sido cordial, mas cauteloso, como estranhos aprendendo a confiar um no outro. Ricardo havia precisado de tempo para se ajustar a ter uma mãe que estabelecia limites,
em vez de acomodar todos os pedidos. Eu havia precisado de tempo para perdoá-lo por me ver como um fardo, em vez de reconhecer minha força. Mas o perdão veio mais fácil do que eu esperava. Não porque o que ele havia feito fosse aceitável, mas porque entender suas motivações me permitiu abordar o problema real, em vez de apenas ressentir seus sintomas. Claro que vocês podem vir, eu disse. Eu preparo o almoço. Nada chique. Apenas o tipo de refeição que costumávamos compartilhar quando você realmente gostava de passar tempo com sua velha mãe. Mãe, eu estou brincando, Ricardo. Já superamos tudo isso agora. E nós havíamos superado. A conversa que havia mudado tudo entre nós havia sido dolorosa, mas necessária. Nas semanas que se seguiram, tivemos discussões menores, mas igualmente importantes, sobre respeito, autonomia e a diferença entre ajudar e controlar. Ricardo lentamente começou a me ver como alguém com perspectivas valiosas, em vez de apenas necessidades urgentes. Mais importante, ele começou a entender que meu envelhecimento não era uma crise que exigia gerenciamento, mas uma progressão natural que poderia ser navegada com dignidade e independência. A tarde de sábado chegou quente e clara, clima perfeito para o tipo de reunião de família que costumávamos desfrutar antes que o luto e o mal-entendido tivessem complicado nossos relacionamentos. Alice e Sofia chegaram primeiro, adolescentes altas e confiantes de 16 anos que se pareciam tanto com Ricardo na idade delas que me tirou o fôlego. Vovó! Alice irrompeu pela minha porta da frente com um entusiasmo que eu não via nela há anos. Esta casa cheira exatamente como eu me lembro de quando éramos pequenas. Há biscoitos e flores e... eu não sei. Há lar. Isso é porque é o lar, eu disse abraçando as duas meninas com a alegria feroz de alguém que pensou que talvez nunca mais teria esse tipo de momento. Seu avô sempre dizia que uma casa deveria cheirar às pessoas que se amam dentro dela. Nos acomodamos na minha sala de estar, a mesma sala onde Ricardo havia tentado me convencer a vender tudo e desaparecer discretamente em cuidados institucionais. Mas hoje, em vez de ser um museu de memórias a serem liquidadas, parecia um alicerce para novas experiências. Sofia montou o celular para gravar nossa conversa enquanto Alice se arranjava de pernas cruzadas no chão, como fazia quando criança durante as sessões de contação de histórias. Conte-nos sobre quando você tinha a nossa idade. Alice começou. Quais eram seus sonhos? Como você achava que sua vida seria? Pela próxima hora, eu contei a elas histórias que elas nunca tinham ouvido, sobre trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade do avô delas. Sobre o ano em que moramos em um conjugado e comíamos arroz e feijão na maioria das noites porque estávamos economizando para o sinal da casa. Sobre os sonhos que eu tinha que pareciam impossíveis aos 16 anos, mas que de alguma forma se materializaram através de persistência, amor e disposição para correr riscos. Você foi corajosa, Sofia disse quando eu terminei de descrever os primeiros anos do meu casamento. Quero dizer, muito corajosa. Casar tão jovem, mudar para longe da sua família, recomeçar em um lugar novo. Eu não me sentia corajosa, eu admiti. Eu me sentia apavorada na maioria das vezes. Mas às vezes você tem que escolher entre estar segura e ser autêntica com quem você acha que pode se tornar. É por isso que você aceitou o emprego no programa de idosos? Alice perguntou com a franqueza que os adolescentes aplicavam a perguntas importantes. Por que você estava escolhendo ser autêntica? A pergunta me surpreendeu com sua perspicácia. Sim, na verdade. Eu acho que é exatamente isso que eu estava fazendo. Ricardo e Sandra chegaram enquanto estávamos em meio à conversa, e em vez de interromper, eles se acomodaram em silêncio nas cadeiras e ouviram enquanto eu continuava a compartilhar histórias sobre resiliência e adaptação, e a importância de lembrar que você nunca é velha demais para se tornar quem você está destinada a ser. Eu não tinha ideia de que você tinha feito tudo isso, Sandra disse quando eu terminei de descrever como eu havia organizado um programa de segurança de bairro nos anos 80 que havia reduzido o crime local em 40%. Ricardo sempre falava que o pai dele era quem lidava com tudo fora de casa. Seu pai era maravilhoso em muitas coisas, eu disse cuidadosamente. Mas eu lidei com muitas coisas sozinha. Eu apenas não fazia um grande espetáculo disso. Assim como você não está fazendo um grande espetáculo deste novo emprego, Ricardo acrescentou. Mãe,
Eu estive lendo sobre a iniciativa Independência do Idoso online. O jornal local fez uma reportagem especial sobre isso na semana passada. Eles te citaram extensivamente. Eu havia me esquecido da entrevista, mas Ricardo pegou o celular e começou a ler o artigo. De acordo com a coordenadora de programa Helena Moraes, a chave para serviços bem-sucedidos de envelhecimento no local é reconhecer que os idosos são especialistas em suas próprias necessidades. Nós não fornecemos cuidados, nós fornecemos apoio. Nós não gerenciamos pessoas, nós as capacitamos. Ouvir minhas palavras serem citadas de volta para mim foi surreal, mas satisfatório. Alguém havia achado que minha perspectiva valia a pena ser compartilhada com a comunidade em geral. Eu tenho orgulho de você, mãe, Ricardo disse baixinho. Eu deveria ter dito isso meses atrás, mas estou dizendo agora. Eu tenho orgulho do trabalho que você está fazendo, e tenho orgulho de como você lidou com tudo. Como você lidou comigo? O pedido de desculpas demorou a chegar, mas pareceu genuíno quando o fez. Ricardo, você estava assustado, eu disse gentilmente. Você viu seu pai morrer e você não conseguia imaginar como eu me viraria sem ele. O medo faz as pessoas tentarem controlar coisas que elas realmente não podem controlar. Mas você estava se virando. Você está se virando, melhor do que qualquer um de nós percebeu. Porque eu sou mais forte do que qualquer um de vocês percebeu, inclusive eu. Passamos o resto da tarde no conforto tranquilo de uma família que havia encontrado seu equilíbrio novamente. Alice e Sofia me ajudaram a preparar o jantar, aprendendo receitas que as conectavam a gerações de mulheres que haviam alimentado suas famílias com amor e criatividade. Apesar dos recursos limitados, Ricardo e Sandra arrumaram a mesa e abriram o vinho, tratando a refeição como uma celebração, em vez de uma obrigação. Com a sobremesa, a receita de torta de maçã da minha avó, que eu finalmente tive energia para tentar fazer de novo, Alice fez a pergunta que vinha se formando durante toda a tarde. Vovó, você ficou com raiva alguma vez? Quero dizer, quando todo mundo estava tentando fazer você vender a casa e se afastar de tudo que você amava? Eu considerei a pergunta com cuidado. Eu fiquei mais magoada do que com raiva. Decepcionada porque as pessoas que me amavam não conseguiam ver a minha força. Mas a raiva teria sido um desperdício de energia que eu precisava para outras coisas. Como o quê? Como lembrar de quem eu era por baixo do luto? Como construir uma vida que honrasse tanto o que eu havia perdido, quanto o que eu ainda tinha para dar? Então você nunca quis vingança? Sofia pressionou, claramente fascinada pela psicologia do conflito familiar. Eu ri, surpreendendo a mim mesma. Vingança teria exigido que eu permanecesse focada nas limitações deles, em vez das minhas possibilidades. Eu tinha coisas melhores para fazer com o meu tempo. Depois que eles foram embora, sentei-me no meu jardim enquanto o sol se punha atrás das árvores que Geraldo e eu havíamos plantado durante nossa primeira primavera nesta casa. Aos narcisos que eu havia notado naquela manhã, juntaram-se dezenas de outros, e a cerejeira que havíamos dado um ao outro no nosso 10º aniversário estava pesada com botões que se abririam em nuvens de flores cor-de-rosa dentro de dias. Tudo estava recomeçando. Não começando de novo, porque isso implicava apagar o que havia vindo antes, mas construindo para frente a partir do alicerce de tudo que eu havia aprendido, experimentado e sobrevivido. Meu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Obrigada por ficar até tarde para ajudar Dona Lúcia hoje. Ela ligou para dizer que você é a primeira pessoa em anos que a fez se sentir capaz, em vez de indefesa. É por isso que o programa funciona. É por isso que o programa funciona. Porque foi construído sobre a ideia radical de que as pessoas mereciam apoio, e não gerenciamento. Que o envelhecimento era um processo a ser navegado com dignidade, em vez de um problema a ser resolvido através de controle institucional. O mesmo princípio que havia guiado minha própria jornada de viúva, a mulher com propósito novamente. Pensei na Helena que havia se sentado nesta mesma cadeira 6 meses atrás, oprimida pelos planos de outras pessoas para o seu futuro e convencida de que sua utilidade havia ficado para trás. Ela estava tão focada no que havia perdido que havia esquecido o que ainda possuía. Agora eu sabia melhor. A perda era parte da vida, mas não era o fim da vida. O luto era uma passagem, não um destino.
E a força que havia me sustentado através de 40 anos de casamento, criação de filhos e todas as crises comuns que compõem uma existência humana, não havia desaparecido quando Geraldo morreu. Ela estava apenas esperando que eu me lembrasse de que estava lá. As estrelas estavam surgindo no céu que escurecia, e eu podia ouvir o som dos meus vizinhos se instalando para a noite. Programas de televisão e conversas de jantar e as rotinas confortáveis que marcavam o fim de mais um dia. Todos nós envelhecendo. Todos nós enfrentando a incerteza que vinha com o avanço através do tempo. Mas alguns de nós fazendo isso com graça e outros com resistência. Eu havia escolhido a graça. Não porque era fácil, mas porque era quem eu queria ser. Amanhã eu acordaria na casa que eu lutei para manter. Na vida que eu insisti em criar para mim mesma. Eu iria para um trabalho que importava, contribuindo para soluções, em vez de simplesmente consumir serviços. Eu cuidaria do jardim que me conectava a estações de crescimento e renovação que continuariam muito depois que eu me fosse. Eu viveria a vida que eu escolhi, em vez da vida que outros haviam planejado para mim. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta.